E trabalho também no canal GOAT, já desde o ano passado. É um ano e alguns meses que eu tô lá, Campeonato Carioca, Campeonato Alemão, Série B, futebol de praia, já comentei bastante coisa Imagina lá a no canal. escala do Bruno Pet quando sai essa escala do fim de semana. Um sabadão, Augsburg, Eintracht, Frankfurt. Rapaz. E no dia seguinte, Maricá. Boa Vista e Maricá. Eu vou te falar que já teve uns fins de semana assim que foram bem bizarros. Assim. Já dá um exemplo desse aí pra gente. Cara, já teve uma, por exemplo, eu peguei de quinta a domingo. Numa quinta-feira eu ia comentar, sei lá, acho que foi um jogo do Brasileiro, do Flamengo, na Flá TV. Na sexta tinha Bundesliga. No sábado era rodada dupla, era alguma coisa do tipo. Tinha rodada dupla, tinha Bundesliga de manhã e tinha um jogo do Sub-20 na Flá TV. Foi o jogo do Intercontinental contra o Olympiacos à noite. E no domingo tinha Brasileiro e uma Série B. Cara, foi um negócio assim muito louco. Competições completamente diferentes em 4 dias. Já aconteceu essas coisas, já aconteceu. Eu já vou puxar saco, tá? Já vou começar puxando o saco. E até pedir pra ele também mostrar não, né? Mas explicar como é que ele faz. Cara, o Bruno Pet, quando ele vai fazer a transmissão, ele tem um painel de resumo que ele faz, um mapa certinho com cada posição, com o nome do jogador, com espaço pra colocar as características. Como é que você se organiza num jogo assim, partindo do princípio que aquele jogo que você não conhece ninguém mesmo, assim, vai ter uma surpresa, um time que tu nunca cobriu, que você não acompanha. Como é que é a tua rotina pra tu se preparar pra isso? Já rolou alguns, eu fiz alguns jogos de preliminar de Champions League, preliminar de Europa League esse ano passado agora, que teve uns times aí que... Botev Plovdiv, já ouviu falar? Esse é difícil. Difícil até de falar, né? Time da Bósnia, time da Bulgária, tinha um time bem alternativo, assim. Cara, assim, eu sou particularmente uma pessoa muito organizada, independente do que eu faço, independente se é questão pessoal, se é questão profissional. E aí, a minha primeira oportunidade para trabalhar como comentarista de jogo, de fato, foi na Flá TV. E eu sempre, assim, eu meio que criei esse meu método, né, de estudo, de planejamento, como é que eu vou me preparar. Porque apesar de eu trabalhar na Flá TV, seria muito fácil para mim ir lá e falar só sobre o Flamengo. Só que eu entendo futebol como 2 times em campo. E a forma como o adversário, no caso os adversários do Flamengo jogam, influencia no que eu vou falar sobre o Flamengo dentro de campo. Então eu preciso conhecer o adversário até para entender e ter mais propriedade para falar sobre o jogo que eu vou comentar. Então eu sempre busquei informações, mas o Flamengo eu estava acompanhando diariamente, sempre ali, então dá para só me atualizar, mas o adversário tinha que me organizar de alguma forma para estudar. E aí eu criei esse método, né, de pegar coletivamente, entender quais são os principais padrões, quem é o técnico que está lá, pegar a lista dos jogadores, tentar entender, beleza, quais são os principais jogadores aqui, quais são as características deles. Tem algum cara com uma curiosidade legal? Porque quando você trabalha com futebol, comentando futebol, você também trabalha com entretenimento. Então, o que tem de diferente aqui? O que tem de jogador curioso? Jogador que, enfim, já teve passagem no Flamengo, jogador que... Foi artilheiro em algum lugar, jogou em algum outro clube. Analisar taticamente. Exatamente. Você busca informações. Também. Eu acho que também faz parte do trabalho do comentarista do jogo. Eu gosto muito da parte tática, mas o futebol não é só tática. Tem várias outras frentes, várias outras coisas que eu também acho legais. Quando eu tô assistindo um jogo, quando eu tô consumindo um jogo, às vezes entra numa informação diferente e falo, pô, maneiro, legal, não sabia disso. E tu consegue consumir jogos de times que você não tá envolvido no teu trabalho? Consigo. Tu tem tempo pra isso, que assim, é aquilo, tu vai comentar um jogo de um time que tu nunca viu na vida, tu vai ter que consumir muito aquele produto naquele momento, e aí tu consegue ainda parar, assistir um outro jogo que não vai ter, entre aspas, a ver com o time que você vai comentar, por exemplo? Eu divido muito isso em online e offline, ao vivo e gravado, né? Os jogos que eu vejo quando eu vou estudar um adversário, quando eu vou estudar um time, são basicamente jogos gravados. Eu não vou parar pra ver ao vivo e esperar, não. Na quarta noite tem um jogo do time que eu vou fazer daqui a 1 semana e meia. Não, eu deixo pra ver aquele jogo 2 dias antes, eu vejo gravado. Aí é quando eu vejo a maior parte dos jogos que eu assisto hoje são esses. São jogos já gravados, eu pego lá o VT e tal e assisto pra poder estudar. Mas de vez em quando sobra um tempinho, né? Pra ver um jogo ao vivo. Você pega um jogo Champions League, por exemplo. Eu não trabalho com Champions League. Eu vou parar pra ver Real Madrid e Manchester City. Pô, tá maluco? Eu não vou ver esse jogo. Eu tenho que ver. Por mais que tenha sido um passeio do Real Madrid, né? Mas enfim... De vez em quando a gente tenta dar, nem sempre é possível. Às vezes eu tenho que perder um Real Madrid Manchester City para estudar um jogo que eu preciso trabalhar no mesmo dia ou no dia anterior. Acontece, faz parte. Mas aí depois eu vou buscar para ver o VT do Real Madrid Manchester City. Até para... Como eu trabalho com redes sociais, com produção de conteúdo, eu também preciso estar atualizado com o que está acontecendo, né, de importante no mundo da bola.